E o Sá Carneiro vive muito desse mito, não é? Porque as pessoas não tiveram tempo de o conhecer. Quando se diz, o Sá Carneiro, se fosse vivo... o Sá Carneiro era um tipo, enfim, daquilo que se conhece dele, não é? Eu já li uma ou outra biografia dele. Era um tipo determinado e corajoso. Um gajo que vinha lá do norte, todo ligado à igreja. Divorciar-se, passar a viver com uma nova namorada naquele tempo, era de coragem. Era de coragem. Hoje é uma coisa normal. Naquele tempo era de coragem. E ainda por cima afirmar-se, se a política não me quiser esta relação, eu deixo a política, não deixo a senhora. Era um tipo corajoso. Agora, daí a ser um grande político, há uma distância grande. Nem tempo teve, não é? Não teve tempo. Para mostrar-se seria... Fez alguma coisa interessante no Estado Novo, com a adesão à ala liberal do partido e tal. Mas o que é que iria acontecer se ele tem sido Primeiro-Ministro? Não sabemos. Não é? Em Coimbra, por acaso, não há ninguém, pelo menos que eu tenha assim à primeira memória, que tenha tido essa aura, não é? Por, infelizmente, ter partido. Em Coimbra, auras de grandes... Eu costumo dizer que provavelmente o maior político de Coimbra, verdadeiramente, não é aqueles que passaram por Coimbra, o Salazar passou por Coimbra, não é? Político de Coimbra que chegou mais a um lugar alto na nação foi o Barbosa de Melo Pai. Sim. Que foi número 2 do país como Presidente da Assembleia da República. De resto, nós não temos assim referências, não é? Eu costumo dizer que a maior referência que nós conseguimos identificar como Coimbra, se excluirmos o Salazar, é o Bissai Barreto. Exatamente. O resto é paisagem, quer dizer... Um estudante interrompeu o Presidente da República para pedir a palavra em nome dos alunos. Mostrarmos que é possível unir-nos. Pelo que estive a investigar, vi que é natural de Coimbra. Há muitos anos que vive em Coimbra, apesar de ter saído em algumas situações, e eu perguntava-lhe, quando tinha 10 anos, alguma vez pensou que poderia ser alguém influente no Conselho e no Distrito de Coimbra, ou foi algo que só lhe passou muitos anos mais tarde pela cabeça? Muitos anos mais tarde. Não, com 10 anos de idade, seguramente, aquilo que estava no meu horizonte, um pouco empurrado pela própria dinâmica familiar, aos 10 anos eu ainda achava que ia ser médico. O meu pai era enfermeiro, eu desde sempre vivi com gente de bata branca à minha volta, vivi dentro dos hospitais e, portanto, tinha essa proximidade. Com 10 anos de idade vivia em África e o meu pai era seguramente a minha maior referência e, portanto, o meu pai achava que eu devia estudar para ser médico e eu aos 10 anos acreditava que ia ser médico. Coisa que me passou algum tempo depois, mas aos 10 anos, longe de mim qualquer função ligada à gestão ou qualquer função pública me passava pela cabeça. E como é que foi essa infância? Ainda foi em tempo de alguma ditadura, não é? Ainda apanhou os finais da ditadura. Como é que foi essa infância? Sentiu a política a entrar-lhe em casa e a ditadura ou nem por isso? Não, porque eu com 4 anos fui viver para a África, uma África diferente daquilo que ouvimos falar muito quando falamos da África colonial. Vivi na Lunda Norte, em Angola, no território, à época, controlado pela Diamang, pela Companhia Diamantes de Angola, e, portanto, era o filho de um enfermeiro e, durante muito tempo, de uma doméstica. A minha mãe foi doméstica até provavelmente aos meus 10 anos de idade, mais coisa, menos coisa. Foi doméstica em África, cá não tinha sido. E, portanto, a única coisa que eu posso dizer que tenho uma ligação com a política do Estado Novo é que de vez em quando ouvíamos falar de alguém que a PIDE tinha apanhado porque se tinha metido em negócios paralelos de diamantes e coisas do género. De resto, não sentia política até chegar a Portugal. Eu diria que até o dia 25 de abril de 74 eu não sentia política, porque vivia num sítio onde existia alguma paz e alguma calma, e onde o poder de compra era adaptado à realidade da oferta, e, portanto, não senti isso. E como é que foi esse seu regresso a Portugal? Acredito que possa ter sido também, como muitas pessoas, um regresso complicado, não é? Não. Foi tranquilo? Foi tranquilo, porque o meu pai foi sempre um indivíduo previu sempre muito bem o futuro, e desde 1972 que tinha decidido que voltaríamos para Portugal. Ele
tinha ido a Angola com a expectativa de ganhar algum dinheiro, aquilo não o entusiasmava verdadeiramente. O Hospital dos Covões estava para abrir em 1973 e, portanto, ele tinha esse horizonte de voltar a Coimbra a tempo de ter um emprego em Coimbra. E, portanto, desde 72 que nós sabíamos que, mais mês, menos mês, viríamos a Portugal. E é engraçado, numa história que provavelmente haverá alguns papéis em casa do meu pai que documentam isso, nós estivemos para viajar para Portugal em março de 74. Porque em África não havia aulas no mês de março, é o melhor mês para ir à praia, e, portanto, havia as chamadas férias de praia. Depois, exatamente por causa do ano letivo e da possibilidade de eu perder o ano letivo, naquele tempo chumbava-se, não é? Na escola primária. Eu estava no primeiro ano do ciclo, hoje o quinto ano hoje, e o meu pai, para não perder o ano, disse: vamos adiar a viagem para julho. E, portanto, nós viemos em julho de 74, chegámos cá em julho de 74, muito longe do fenómeno da guerra pela independência e do problema daquele movimento Retornados. Quando o movimento Retornados acontece em 75, nós já estávamos em Portugal há um ano e com a vida regulada e estabilizada. E, portanto, não sentimos isso. Ao contrário da maioria das pessoas, os meus pais trouxeram tudo o que tinham em África e não sentimos isso. Depois percorreu a sua infância e a sua juventude aqui em Coimbra, pelo que percebi quando regressou, tendo uma forte ligação a quase todas as instituições de ensino superior da cidade. Estudou no Politécnico, teve também na Miguel Torga e tirou depois o doutoramento, muitos anos mais tarde, na Universidade. Sim, como lhe disse, aos 10 anos pensava ser médico e aí por volta dos 14, 15 anos decidi que não, porque pensei, tenho que estudar muito para ser médico e eu não tenho vocação para estudar muito. Aos 15 anos a nossa resiliência não é a mesma que depois adquirimos na idade adulta. E, portanto, eu nessa altura disse, bom, já não vou fazer isso. O ramo da minha família materna era todo ele ligado aos negócios, o meu avô era um comerciante com alguma dimensão, e eu pensei, bom, ou vou optar pelos negócios da família, ou vou fazer enfermagem, uma outra coisa qualquer. Em 1981, a Escola de Tecnologia, hoje Escola de Tecnologia da Saúde, abre em 1980, eu candidato-me nesse primeiro ano, não entro, e entro em 1981 no segundo ano da escola. Entro no curso de Cardiopneumologia, que hoje também já não existe, chama-se curso de Fisiologia Clínica, porque alargou o seu espectro de ação, e entro no curso e decido que fico por ali. Ok, vou fazer o curso. Faço o curso, termino em 1984, em 93, de 84 para a frente começo a envolver-me na resolução de uma injustiça que tinha acontecido com o ensino da saúde. Em 1979, quando são criados os politécnicos e o ensino politécnico no seu todo, a saúde fica de fora. Começou a falar, mas eu ia logo fazer essa pergunta, que é, sentiu desde essa altura a diferença que havia tratamento do politécnico para uma universidade, acredito. Sim, mas sentia mais, porque na altura a escola ainda não estava no politécnico. A escola ainda era uma escola de ensino médio. E, portanto, senti mais a discriminação que é. Criaram universidades, politécnicos e umas escolas aqui ao lado. São iguaizinhas às dos politécnicos, mas nem nos politécnicos estão. E, portanto, sentimos logo isso. E interessante que a maioria dos professores que iam da Universidade de Coimbra dar aulas à escola, enfim, alguns dos professores que ficaram como minhas referências, diziam: os senhores estão aqui numa escola universitária e nós tivemos essa noção, sabendo sempre que a probabilidade de virmos a integrar o ensino universitário tucur era limitada. E que iríamos, provavelmente, para o ensino politécnico, porque vivíamos nessa tal segunda divisão, chamemos-lhe assim. E, portanto, eu senti isso desde o princípio. Terminei o curso e, desde que terminei o curso, envolvi-me nas associações, nos sindicatos, nos movimentos que estavam ligados à tentativa de que, pelo menos, fôssemos ensino superior. Bom, isso aconteceu em 93, e a partir de 93... acontece o movimento que eu me vou ligando sempre, de valorização do ensino politécnico da saúde, e mais tarde, com a minha ida para a escola, já em 2000, a valorização do ensino politécnico no seu todo. Mas sim, desde que acabei o curso, que estou envolvido em tentativas de melhoria do ensino, e neste caso do ensino politécnico. Mas há aí uma altura na sua vida, logo ali entre 2007 e 2010,
14, assim está a minha cabo, em que sai de Coimbra, primeiro para Castelo Branco e depois para Angola. Não, acumulo. Acumula. Ou seja, há uma altura em que eu, quando termino o curso, vou para a carreira hospitalar e vou trabalhar para os hospitais da Universidade de Coimbra e trabalho na carreira, inicialmente para a então Administração Regional de Saúde do Centro, o centro de saúde aqui junto do mercado de Coimbra, e depois, 2 anos depois, para o Hospital da Universidade de Coimbra. E gostou de estar nos hospitais a trabalhar? Gostei. Trabalhei 16 anos, 17 anos no hospital e gostei muito da vida hospitalar, que eu partilhava com a atividade privada, trabalhava em várias clínicas na região e, portanto, gostei sempre muito da atividade clínica. Em 92, eu começo a dar aulas também logo em 86, em contexto hospitalar, aulas práticas. Em 92 tenho um convite para acumular com a escola, fazer um contrato 50% na altura com a escola, e em 2000 surge a oportunidade de optar definitivamente pela carreira docente. E é isso que faço. Em 2000 eu sou o primeiro profissional da minha área a optar pela carreira docente. Numa altura em que os colegas e amigos diziam: vê lá onde é que te vais meter, porque a escola pode fechar um dia destes. Ninguém tinha a certeza que as escolas fossem uma coisa definitiva. Eu já tinha muito essa convicção, até pelas lutas em que estava envolvido, e opto pela carreira docente. A ida a Castelo Branco é uma altura, o presidente da Escola de Saúde de Castelo Branco, que mais tarde vem a ser presidente do Politécnico de Castelo Branco, o professor Carlos Maia, aparece um dia em Coimbra e diz-me: vamos abrir o curso de cardiopneumologia em Castelo Branco e precisamos de ajuda. Nós ainda tentámos dissuadi-lo de abrir o curso em Castelo Branco, porque Castelo Branco não tinha todas as condições hospitalares para abrir este curso. Mas eles optam por abrir e nós dissemos: está bem, se é para abrir, vamos abrir bem, vamos ajudar. E eu vou a Castelo Branco 4 anos letivos, se a memória não me atraiçoa, 3 ou 4 anos letivos. Sim, de 2003 a 2007. 2003 a 2007, em que leciono as minhas cadeiras de Coimbra, leciono em Castelo Branco. E ao fim deste ciclo, de um ciclo de 4 anos, não se justificaria que eu continuasse, mas não é por isso que eu não continuo. Eu não continuo porque sou eleito presidente da ESTES e não posso continuar. E, portanto, deixo de colaborar com o Politécnico de Castelo Branco. E Angola é uma situação semelhante. A determinada altura somos abordados pela Universidade Metodista de Angola a dizer que queriam abrir o curso em Angola. E isso era uma coisa muito desafiante, que era: não havia curso em Angola, o meu curso existe em 4 ou 5 países no mundo inteiro, todos fora da Europa, ou a maioria fora da Europa, e Angola queria abrir o curso. Ok, organizámos uma dinâmica entre todos do Corpo Docente de Coimbra e fomos a Angola dar aulas. E o bichinho da infância provavelmente também o ajudou a querer ainda mais ir a Angola. Claro, eu não ia a Angola, eu tive fora de Angola 38 anos e, portanto, a ideia de voltar a Angola também me aliciou a poder dar aulas. Era uma coisa cansativa, porque nós íamos 12 dias para Angola e chegávamos lá num domingo à noite e regressávamos num sábado de manhã, 2 semanas depois. Folgávamos, naturalmente, o fim de semana do meio, mas nos dias de aulas dávamos 8 horas de aulas por dia. E, portanto, era, de facto, uma coisa muito intensiva, mas também muito aliciante, porque era uma experiência nova, com gente nova, num contexto completamente diferente, esse não durou mais porque correu mal. Os investidores em Angola, donos da universidade privada, porque era uma universidade privada ligada à Igreja Metodista, não investiram o suficiente para nós podermos fazer bom ensino e nós decidimos retirar-nos. E o projeto de Angola morre por isso. Mas foi uma experiência interessante, em que de 2 em 2 meses íamos a Angola. E que Angola encontrou na altura? Uma Angola seguramente completamente diferente do que nada tinha a ver com a Angola que eu tinha conhecido. Eu diria que quem passou por África, há uma coisa que sabe quando abre a porta do avião, é que está em África. O cheiro, o ar, o clima, sabe-se que estamos de novo em África. Enfim, eu não saí muito do contexto de Luanda na altura e encontrei a cidade que eu conhecia, enfim, muito degradada, e à volta uma outra cidade que tinha 6 milhões de habitantes, que nada tinha a ver com aquilo que eu tinha conhecido em criança. A sua liderança está visto que tem sido algo comum à sua carreira, ou seja, foi o primeiro docente, como disse, na sua área, esteve à frente da escola e todo esse seu perfil leva-o à presidência em 2017 do Politécnico.
Na altura, sentiu que a sua bandeira teria que ser unir o Politécnico à Universidade, ou seja, retirar aquela diferenciação que existia entre as duas instituições? Ainda sentia que havia esse estigma Sim, claramente. dos Politécnicos? Este projeto é apoiado pela LUP, uma empresa com raiz em Coimbra, que oferece soluções de sustentabilidade, como também serviços de consultadoria tecnológica. Se quiserem saber mais sobre a LUP, passem pelo site da empresa. Em 2017, quando eu chego à presidência do Politécnico, não há nenhuma dúvida que em 2017 a sociedade, no seu todo, via o Politécnico como um ensino superior de recurso. Enfim, ainda hoje, em muitas famílias, um jovem que diz em casa que vai optar por um curso politécnico ainda hoje é estranho. Mas eu diria que hoje é estranho em 20% das casas. Em 2017 era em 70% das casas. E, portanto, todo o trabalho que o ensino politécnico, não Coimbra, mas o país inteiro, tem feito nos últimos 7, 8 anos, é um projeto de transformação tremendo do ensino politécnico e hoje, eu não tenho dúvidas de que hoje somos muito mais considerados do que éramos e hoje estamos num patamar sociologicamente diferente, fazendo quase a mesma coisa, porque na realidade o nível de ensino que nós praticamos, a qualidade de ensino que praticamos, já a praticávamos há muitos anos. Portanto, não há aí grandes diferenças. Mas onde é que o estigma mudou? Eu acho que o estigma mudou pela forma como nós fomos capazes de promover esta ideia do Politécnico. Em 2017 eu tinha um slogan que dizia, quando me perguntam onde é que eu ponho o meu aluno a fazer medicina, eu dizia na Universidade de Coimbra. E se for a fazer fisioterapia, no Politécnico de Coimbra. Porque nós somos os melhores em fisioterapia. E somos melhores que as universidades, que elas não têm. Mas nós não temos medicina e, portanto, a medicina tem que ser para uma universidade e, no caso, para a Universidade de Coimbra. E, portanto, esta ideia de que os politécnicos são muito bons e os melhores naquilo que fazem, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Como há cursos que há dos dois lados, onde os politécnicos podem ser melhor que algumas universidades. E não vem mal ao mundo por isso. Em todo lado há bom e mau. E, portanto, esta ideia de que nós podemos fazer muito bom e melhor é real. Como há áreas onde nós não temos a menor sombra de dúvida que, quando nos temos que hierarquizar, há áreas onde as primeiras 5 ou 6 melhores escolas do país são todas universitárias. Advém do historial e, portanto, é mesmo assim. Esta sua postura de liderança e de alguém que consegue motivar os outros a seguir um determinado caminho leva-o também à política. Onde é que se interessou pela política? Quando é que lhe surgiu esse bichinho que poderia ser um caminho também na sua vida? Eu nunca me interessei pela política ao ponto de achar que podia fazer da política vida. Mas há uma altura, enfim, uma altura relativamente cedo, onde eu percebo que se nós não intervirmos na política, se nós não estivermos lá para dar a nossa opinião, vamos ter que nos sujeitar à opinião dos outros. E, portanto, há uma altura em que é preciso percebermos que temos que ter uma voz. E para termos uma voz, temos que estar no circuito político. Podemos não estar envolvido em nenhum partido político, podemos não querer fazer disso carreira, mas temos que estar lá. E eu diria que o clique acontece ali por volta dos meus 13, 14 anos, quando chego à hoje Escola Secundária Dom Duarte, e o líder da Associação de Estudantes é o António Manuel Arnaud, que na altura está nos últimos anos da escola secundária e é líder da JS dentro da escola e lidera um movimento que nos anos 75, 76 ainda é um movimento em que ser da juventude centrista ou da juventude social-democrata é perigoso, que é muito à direita, e mesmo ser da JS ainda é muito à direita. As escolas eram muito dominadas pela juventude comunista e pelo MRPP, e, portanto, há aqui uma altura em que se percebe que, bom, temos que deixar estes clichês muito extremistas e temos que tentar criar aqui uma filosofia de diálogo dentro da escola. E eu, ainda muito jovem, tenho essa percepção. Não me envolvo de imediato na política, até por razões familiares, mas mais tarde, quando tenho a minha autonomia, já na idade adulta, percebo que tenho que estar próximo da política e tenho que defender aquilo em que acredito. Enfim, e nessa altura
vamos olhando para um lado e para o outro e percebendo onde é que nos encaixamos. E o setor da saúde, então, é um setor completamente politizado, não é? Sim, a saúde teve sempre uma ligação muito forte à política, porque a saúde trazia votos, as pessoas, acho que ainda hoje, 50 anos depois do 25 de Abril, veem a saúde como a maior conquista de Abril. E, portanto, trabalhar na saúde é estar perante um grau de exposição muito elevado e é, mesmo dentro da saúde, ter que se lutar por aquilo que os nossos utentes, os nossos clientes querem. E, portanto, isso fez com que muito cedo eu me envolvesse nos movimentos das associações profissionais, mais tarde nos sindicatos, e que tivesse sempre esse bichinho de estar onde se resolviam coisas. E falou em António Arnaud. É também por António Arnaud, acredito então, que tenha uma ligação ao Partido Socialista. Não sei se é filiado. Sou quando afiliado. É que surgiu essa filiação? Não me recordo quando é que me filiei, mas ter-me afiliado há uns 20, 25 anos atrás, já muito adulto, eu tinha uma teoria que era eu gosto de ir onde sou convidado e não onde me ofereço. E nunca me filiei por isso. Nunca ninguém me perguntou se eu queria ser filiado, eu nunca me filiei. E aí por volta de 2003, 2004, agora não sei precisar a data ao certo, um amigo que infelizmente já não está entre nós e que era filiado desde jovem no Partido Socialista, diz-me, mas estás sempre a defender as ideias do Partido Socialista e estás sempre próximo do Partido Socialista, nunca te filiaste porquê? E eu disse, porque nunca ninguém me convidou. E ele no dia seguinte trouxe-me uma proposta para eu me filiar. E eu filiei-me nessa altura e desde aí mantenho uma ligação ao Partido Socialista, ainda que nem sempre muito presente, mas sim, tenho essa ligação. E agora recentemente esteve mais presente, pelo menos esteve na lista para as europeias, apesar de um cargo muito difícil de eleger. Como é que viu esse convite que lhe foi endereçado? Era um desafio que gostava de experimentar? Não obrigatoriamente. Quando fui convidado, o aceitar foi um bocadinho nesse registro, que é, sim, desde que numa lista para se mostrar que estou cá, estou para ajudar, estou para defender, mas não quero ir. Já não estou numa fase da vida em que queira ir. Provavelmente, se fosse há 20 anos atrás, quereria ir. Hoje estou muito mais empenhado em projetos e em coisas que tenham a ver com Coimbra, que tenham a ver com a região, e não tanto em coisas um bocadinho mais distantes como Bruxelas. Mas, enfim, se tivéssemos eleito 13 pessoas, não teria deixado de ir. Mas não foi isso que me motivou. Motivou-me a aceitar integrar a lista para ajudar a que fosse possível obter um bom resultado e que fosse possível colocar os primeiros deputados da lista que queriam ir, gostavam de ir, tinham um projeto para ir, mas não tanto para eu ir. Disse que a sua preocupação é as suas problemáticas de Coimbra. O seu mandato está prestes a terminar no IPC, se não estou em erro, no próximo ano, Sim. 2025. E vê-se de novo a dar, em muitas aspas, somente aulas novamente, ou tem outros desafios para a sua vida quando terminar este mandato no IPC? Vejo-me, enfim, a dar aulas, sem nenhum problema. Estou no topo da carreira, faltam-me, quando o mandato terminar e se voltar à escola, terei mais 3 anos para dar aulas e falo-ei com todo o gosto. Não perdi o gosto por dar aulas e por ensinar, como me vejo com alguma facilidade também a voltar à clínica e a voltar a atender doentes e a estar com doentes com a maior das facilidades. Estou disponível para outros desafios e se surgir um outro qualquer desafio, um outro qualquer convite para fazer uma coisa diferente, uma coisa na área da gestão que me agrade, para me manter inclusivamente no ensino superior, que é seguramente a minha casa de sempre e muito presente nos últimos anos, estarei disponível para fazer outra coisa. Mas ainda não cheguei a essa fase. Tenho tantos desafios ainda no Politécnico que ainda estou muito concentrado. Ainda hoje assinei um contrato para mais uma residência de 100 camas e, portanto, estou muito concentrado ainda em levar até ao último dia do mandato este empenho e esta vontade de transformação. Naturalmente que depois do mandato terminar eu tenho um ano de licença especial de serviço
e nesse ano ponderarei o que irei fazer quando a licença terminar. E nessa altura, enfim, conforme os desafios que se colocarem, se se colocarem, escolherei. Se não se colocarem desafios, voltarei. O meu gabinete continua na escola, está quase por estrear, porque quando terminámos aquele gabinete eu saí da escola e, portanto, voltarei lá. E o seu principal desafio, se calhar, no Politécnico no último mandato, está completado, ou seja, o Politécnico ter aprovado o primeiro doutoramento. Sim, há uma parte desse desafio que não está concluída, que não vai ser provavelmente concluída a tempo do meu mandato, mas eu tenho dito nos últimos tempos, nós estamos a trabalhar em todas as frentes para que as escolas do Politécnico de Coimbra sejam escolas universitárias. E, portanto, falta este desiderato. E nos próximos 12 meses, esse é o meu desiderato. É concluir os projetos que estão a decorrer, nomeadamente estas coisas das obras, e os projetos que envolviam pessoas estão todos mais ou menos concluídos. A quantidade de pessoas que hoje temos nos topos da carreira é completamente diferente da que eu recebi. A forma como os serviços estão organizados do ponto de vista técnico também. Essa parte humana está mais ou menos resolvida. Falta resolver algumas obras que estão em curso e que uma parte muito grande, para não dizer quase todas, com exceção da residência de Coimbra, estarão concluídas quando eu sair. Aquilo que falta é deixar, mais do que os alicerces, deixar a construção daquilo que é necessário fazer para que as escolas do Politécnico de Coimbra sejam escolas universitárias. E, portanto, vou trabalhar em todas as frentes possíveis e disponíveis para que isso aconteça. Por falar em obras, ouvi falar nisso, como é que olha para a cidade de Coimbra e para o Concelho de Coimbra nestes últimos anos de evolução? Se eu poderia-lhe pedir uma análise há 10 anos para perceber como é que viu a evolução da cidade nos últimos 10 anos. Eu acho que Coimbra tem evoluído, não vou dizer negativamente, mas tem evoluído mais para o lado do que para cima. Nós perdemos há muitos anos atrás a nossa capacidade industrial, perdemos a nossa capacidade de influência em Lisboa. Nós, durante muitos anos, tínhamos uma grande capacidade de influência na política, muitos ministros saíam de Coimbra. Hoje, ou nos últimos 20 anos, 25 anos, isso deixou de acontecer e, portanto, nós temos perdido influência. E não temos sido capazes de nos impor a Lisboa para que a cidade volte a ter essa dimensão. Basta pensarmos, enfim, se recuarmos 3 anos para a campanha eleitoral autárquica que tivemos em Coimbra, muitas das exigências que os diversos partidos fizeram estão por concluir, não é? Nós passamos a vida a dizer que se vai fazer uma maternidade em Coimbra. Mas vai-se fazer quando? Quer dizer, continuamos à espera dela. A maternidade é uma espécie de metro. Nós também estivemos de 30 anos ou mais a ouvir dizer que se ia fazer um metro, depois destruímos o comboio que nos ligava aos nossos dormitórios, às nossas vilas de dormitórios próximas, Lousã e Miranda do Corvo, e agora estamos a refazê-lo, mas todos os meses ouvimos dizer que o prazo de entrada ao serviço está a ser adiado. Portanto, nós temos aqui um problema de afirmação da cidade, mas também da região, muito determinante. E não temos conseguido, nos últimos tempos, colocar projetos no terreno que alavanquem a mudança da cidade. O atual Presidente de Câmara, durante a sua campanha eleitoral, por exemplo, falou muito do problema da Baixa. Não aconteceu nada que qualquer cidadão veja. É possível que haja mudanças, mas elas não são visíveis. Continua a não morar gente da Baixa, os jovens continuam a não optar pelo miolo da cidade e, portanto, se calhar tínhamos que ter aqui um programa que dissesse, obrigar os proprietários a rejuvenescer os espaços ou vendê-los e dizer aos casais com menos de 35 anos que, se quiserem viver na Baixa, têm apoios. E, portanto, há muita coisa que se podia fazer e que se pode fazer, que é possível que nos bastidores esteja a acontecer, mas o cidadão comum, que lê jornais e que está atento às notícias, não consegue percepcionar que esteja a acontecer. E, portanto, Coimbra precisa, obrigatoriamente,
para daqui a 10 anos ser uma cidade diferente, de ter a coragem de implementar projetos. E isso provavelmente também exige um consenso mais alargado entre as forças políticas, que não tem acontecido. Dr. Jorge Conde, estamos a chegar ao final da nossa entrevista, mas aqui o podcast, agora desde que passou para vídeo, tem aqui um novo segmento, digamos-lhe assim, onde eu provo que, ao contrário do que se costuma dizer, não há perguntas difíceis. As respostas é que já poderão ser mais complicadas. E eu perguntava-lhe muito diretamente, quem é que lhe tira mais o sono neste momento? É o Presidente da Câmara, o Dr. José Manuel Silva, ou o Reitor da Universidade de Coimbra, o Dr. Amílcar Falcão? Nenhum nem outro. Olhe, com o Reitor temos conversado e eu acho que o futuro próximo mostrará que é possível as instituições de ensino superior de Coimbra entenderem-se e terem um trabalho conjunto. E, portanto, por aí as coisas estão melhores hoje do que estavam há 2 anos atrás e eu acho que as instituições se vão entender no futuro muito mais do que se entenderam no passado. Relativamente à Câmara Municipal, eu gostava que a Câmara Municipal de Coimbra, e agora que tem um professor universitário à frente da Câmara, olhasse para o ensino superior com outros olhos. Nós temos sido acarinhados, o próprio Presidente da Câmara diz isso, ou seja, vai-nos chamando um bocadinho para muitas das conversas que tem com empresários e com outros agentes, vai-nos chamando, mas Coimbra não está a olhar para o ensino superior com a importância que ele deveria ter para a cidade. E eu tenho feito esta pergunta a todas as pessoas nos últimos anos, deixo a pergunta aqui para a sua audiência e para si próprio pensarem sobre isso. Estamos a construir um metro na cidade. À porta de quantas escolas superiores ou de quantas faculdades passa o metro? Nenhuma, é verdade. Passa à porta de uma, da Escola Superior de Educação. Sim, exatamente. De resto, não serve os estudantes de Coimbra para nada. O metro não consegue levar nenhum estudante à porta da sua escola, da sua faculdade, com exceção da Escola Superior de Educação. E podemos dizer, bom, mas passa quase encostado ao Polo 3. Sim, porque ao lado do Polo 3 há um hospital, porque senão não passaria. E, portanto, o metro não foi desenhado para uma cidade de estudantes. E, portanto, seria interessante que houvesse uma política diferente sobre isso. Não passa para o lado do rio, e do lado cá do rio ele entra encostado ao Polo 2 e nem ao Polo 2 vai. E, portanto, desenhámos uma linha de metro que não consegue servir uma das principais motivos de atração de gente para a cidade, que é o ensino superior. Uma última pergunta. Como é que, não é bem uma pergunta, é mais um desafio. Como é que explicaria a uma criança de 10 anos, numa ou 2 frases, o que é a política? A política é a arte de mudar as coisas, que deve ser exercida com coragem, com determinação e com um horizonte definido. Coisa que nem sempre acontece no dia-a-dia, porque muito da política é exercida em zigue-zague e de acordo com os inputs que se vão recebendo para se obter votos e não para se transformar o mundo. Dr. Jorge Conde, estamos mesmo a terminar, mas antes de irmos embora, tenho que lhe oferecer uma garrafa da Epicura, que é a nossa nova patrocinadora, ou os nossos novos colaboradores e amigos do nosso podcast. Epicura, que é também, não sei se sabe, criada por 2 ex-estudantes do Politécnico, da escola, neste caso da Escola Superior de Educação, mas que nada na altura tiveram a ver com cerveja sabia, quando lá estiveram. Mas fico contente disso, Exatamente. Contente de saber e disso. É uma empresa aqui, uma cervejeira aqui de Coimbra, portanto, muito bem. fica a experimentar. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um gosto. Obrigado.